bom dia a todos. Hoje é dia 16 de julho de 2024, então nós vamos falar sobre alguns assuntos da Sociedade Amigos da Vila Sônia, a SAVES. Então a SAVES é um canal onde expomos todos os assuntos relacionados aos trabalhos que estamos fazendo na nossa região com os 22 bairros. Assista aos primeiros vídeos e acompanhe este desenvolvimento. Logo estarão publicados os projetos já concluídos, os em andamento e os futuros. Inscreva-se no canal e participe. Como nós temos poucas pessoas, muitas não sabem que a SAVES já está em atividade. Corrigindo a data de nascimento da SAVES, ela foi fundada em 12 de outubro de 1958. Até quinta-feira da semana passada ainda não tinha a informação correta. E como agora o estatuto original está em minhas mãos, estou atualizando as informações. Então vamos à equipe para saber se alguém que assiste este canal conhece. Então vamos lá, os fundadores, né? Luiz Fernandes, presidente, todos morando na região da Vila Sônia, que era exatamente na Avenida General Francisco Morazan, Ibiapaba, né? Tem todo um contorno que depois eu vou mostrar para vocês o que é o bairro da Vila Sônia. Vila Sônia é um distrito da região do Butantã, que contendo 44 bairros, e nós vamos trabalhar somente nos 22 que está no programa. Então, Luiz Fernandes era presidente, Armando Mendonça, primeiro vice-presidente, Orlando Luiz de Mendonça, segundo vice-presidente, Otávio de Moraes, primeiro secretário, Jair Alves da Silva, segundo secretário, Manuel Tavares, primeiro tesoureiro, Narciso Castilho, segundo tesoureiro, Oduvaldo Donini, primeiro procurador, que acredito que todos conheçam, né, que é o fundador da Gazeta de Pinheiros e também da Cidade das Abelhas, e o Gutenberg de Almeida, que é o segundo procurador. Então, na atualização da diretoria, eu informarei em outro vídeo. E assim, quem conhece essas pessoas, né, filhos, netos, sobrinhos, etc., irmão, essas coisas todas, esses parentes todos, por favor, avise a gente, mande foto, deve ter fotografias, filme, etc. Vamos colaborar com a Sociedade Amigos da Vila Sônia, tá? Participe também das reuniões mensais que estão aí, que nós vamos ter em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, nesses dias, confirme a sua presença pelo WhatsApp 11 99724 para facilitar a sua entrada no local. Então, nós tivemos eu vou passar agora a seguir um bate-papo com o Luiz Castro, que é arquiteto e urbanista. Eu já fiz uma entrevista com ele, já tive outros bate-papos, várias reuniões. Então ele vai falar sobre os seguintes assuntos: a importância das associações de bairros, a união dos munícipes, pois temos o mesmo objetivo, a participação em audiências públicas, a importância, né? A PL 28/2022, áreas verdes, que ele vai falar sobre o parque, está falando, né, ou já falou, sobre o Parque da Previdência e o Parque Burle Marx, o impacto da mudança do Palácio do Governo para o centro. Veja duas matérias, uma na Dolce Morumbi e outra na Gazeta de Pinheiros, que os links estão na descrição deste programa. As subprefeituras, veja as matérias também na Dolce Morumbi e na Gazeta de Pinheiros, porque nós estamos solicitando uma subprefeitura aqui em Morumbi, Vila Sônia. E também tem muito mais do que isso, de solicitar uma subprefeitura. Não é só Morumbi, Vila Sônia, é verificar, fazer um novo programa sobre as subprefeituras, né? Porque a cidade cresceu, a prefeitura não acompanhou. Então assine e compartilhe o abaixo assinado para uma nova subprefeitura Morumbi, que estão aí na tela também. Quem tem o QR Code, se não, busca lá no link. E
a seguir o bate-papo com o Luiz Castro e participe, compartilhe essas informações e até o próximo vídeo que será no dia 23 de julho. Comentem aí, tá ok? Eu estou sempre à disposição no meu telefone 11 99724 1111. Entre em contato comigo. Bom dia, estou aqui com Luiz Castro, urbanista, para falar sobre alguns assuntos muito importantes para a nossa cidade. E primeiro eu gostaria que você se apresentasse, Luiz. Obrigado pelo convite. Sou Luiz Castro, formado em arquitetura e urbanismo, especialista em mercado imobiliário. Certo, então vamos lá. Vamos falar da importância das associações de bairro, em primeiro lugar. Débora, essa é uma pergunta, uma colocação muito interessante, porque muitas das coisas que acontecem no nosso bairro é graças às associações de bairro. O grupo, os munícipes, os vizinhos se juntando para decidirem e buscarem alternativas para o que seriam as melhores soluções para a sua região. E hoje a gente vive um braço de ferro entre o poder público, que tem os interesses e muitas vezes é divergente dos moradores. Então, a gente começasse a dar um pouco de exemplo das transformações de bairros, como, por exemplo, algumas desapropriações que começam a aparecer do dia para a noite. Alguns pedidos, alguns projetos que a gente nem imagina que estejam tramitando. Então, as associações de bairro, elas têm um poder incrível de poder combater isso, poder dar um direcionamento para aqueles que muitas vezes não são dos bairros, que buscam fazer uma alteração para finalidades específicas e particulares. Muitas vezes uma exploração com intuito comercial. Exato. A importância da associação de bairros é a união das pessoas, né? A união dos munícipes. Fala sobre isso, Luiz, por favor. Olha, uma das maiores dificuldades que eu vejo hoje é você ter uma grande massa de munícipes estarem unidos, engajados. A gente vive numa era que muitas reclamações elas são no WhatsApp, mas na hora que você tem que promover uma reunião, que você tem que promover o conjunto dessas pessoas para debater, é difícil. Você, como presidente da SAB, sabe a dificuldade que você tem em relação a isso. E a gente vem buscando trazer uma conscientização das pessoas para que elas participem, porque muitas vezes as reuniões de bairros, elas são uma vez por mês. Se você pegar, por exemplo, a reunião do Conseg, né? O Conseg aqui da região é o do Morumbi. Exato. O Morumbi hoje, se você falar que ele pega ali a parte da subprefeitura do campo do Butantã, você tem aproximadamente algumas dezenas de milhares de pessoas. Mas você tem a reunião do Conselho Comunitário de Segurança com pouquíssimas dezenas, 30, 40 pessoas. Eu digo assim, você quer saber como funciona o seu bairro? Participa de uma reunião de associação, participa de uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança, que você vai entender realmente a fundo o que é o bairro. E o quanto isso é positivo, porque no WhatsApp todo mundo reclama, mas quando tem que reclamar diretamente com o poder público, com as forças de segurança, você tem uma quantidade bem insignificante de pessoas que estão lá em relação ao que poderiam ser. Então a grande transformação nos bairros, ela está mais na nossa capacidade de engajar. Inclusive, né, é Conselho Comunitário de Segurança. Que não é mais só de segurança, né? E zeladoria. E zeladoria. Então, o que ela tem? Ela tem a subprefeitura. A subprefeitura. Ela tem o CT, alguns têm conselho tutelar, tem o pessoal da GCM, da Guarda Civil. A mesa, né, das reuniões, das plenárias dos consegues, é muito de consegue para consegue. Tem alguns que esticam, Casa Civil, Conselho Tutelar, né? Tudo Sim. Depende da demanda do bairro. Então você vê a força que tem
o Conselho Comunitário, ele consegue fazer o pedido para o poder público mandar um representante para poder receber uma determinada demanda que não é especificamente de segurança. Então, e nós temos a Polícia Civil, a Guarda Metropolitana e a Polícia Militar lá, junto com a Prefeitura e a CET. Então isso é muito bom, porque talvez as pessoas pensem que o Conselho Municipal de Segurança seja só a respeito de segurança. Então, já estamos avisando que não é só segurança, não é só polícia, não é só polícia militar, não é só polícia civil, é a prefeitura também. E a CET, que é uma instituição muito importante para nós, inclusive aqui no bairro que nós estamos, que com a construção dos prédios aí, né, Luiz? E eu tenho uma frase muito interessante, que aonde você não pratica a zeladoria, você dá espaço para a insegurança. Então é uma frase que coloca a segurança lado a lado com a zeladoria. Porque se você não cuida, você dá espaço para a insegurança. Então muitas vezes as pessoas acreditam que segurança é só o ladrão, é o furto, o roubo. Mas quando você não cuida com zeladoria, iluminação, calçada, às vezes com a ocupação saudável do espaço, ele vai ser ocupado por qualquer coisa. E isso cria insegurança. Exato. Participação de audiência pública tem tudo a ver com a união dos munícipes, né? Tem. Esse eu acho que... Deixa eu só falar uma coisa. O Luiz vai em todas, tá? Então, ele se desdobra, né, em 10 e vai em todas. As pessoas perguntam, se desdobra, qual que é a finalidade? Muitas pessoas perguntam. Eu sou urbanista. A minha consultoria imobiliária, ela tange isso. Eu tenho que saber a legislação. Eu tenho que saber quais são os movimentos da cidade, para onde está se buscando crescer, porque eu preciso dar essas explicações para a sociedade, para os munícipes. É o meu trabalho. Quando você pergunta sobre as audiências públicas, eu te falo que, infelizmente, é um cenário pior do que as reuniões de associação de bairro conseguem. Se a gente pegar aqui a última reunião que defendia o Morumbi de cabo a rabo, que pegava desde a ponta da subprefeitura do Butantã até o extremo da prefeitura, da subprefeitura do Campo Limpo, sabe quantas pessoas foram lá defender o Morumbi numa causa nobre? Você. Não tinha mais ninguém além da minha pessoa. Sim. E eu ainda escrevi, alguns instantes antes, mais alguém do Morumbi aqui, porque era uma audiência pública que ela buscava urbanizar as comunidades. Porque hoje, quando você fala de depreciação imobiliária, as pessoas têm um tabu referente ao Morumbi, que o Morumbi é um lugar inseguro, que o Morumbi, o metro quadrado dele, é diferente do outro lado da ponte. Aí é que vem algumas questões, né, que eu vejo do lado urbanístico e quanto o Morumbi é próspero. O Morumbi tem algo que nenhum outro bairro tem, que é a área verde. Enquanto os outros bairros estão sendo disseminados da área verde com a verticalização, o Morumbi tem uma rica área. Esse é um ponto. Quando a gente fala de segurança, os índices de assalto, furto, roubo, eles são muito parecidos. Às vezes no Morumbi, ele é até menor do que em outras regiões do outro lado da ponte. O que também eu não vejo o Morumbi como um lado negativo, e sim como um bairro muito próspero. Quando a gente fala das audiências públicas que buscava urbanizar as comunidades, ou seja, você começa a mexer naquilo que hoje é um dos principais pontos para a valorização do Morumbi. Que todo mundo fala, mas do outro lado da ponte não tem comunidade. Você tem várias comunidades do outro lado da ponte. Na própria jornalista Roberto Marinho, que é ao lado do Brooklyn, que é ao lado de Moema, você já começa a ter essa proliferação. E nessa audiência pública, a gente trabalhava, que é o PL 28/2022, sobre a distribuição do recurso captado da Operação Faria Lima para urbanizar as comunidades de Paraisópolis, Porto Seguro, Jardim Colombo, Real Parque. Tudo Morumbi. Tudo Morumbi. Então, qual que foi o meu objetivo de ir lá? Eu falei, nossa, isso daqui é a grande solução para o Morumbi. Isso aqui é a grande alternativa para que a médio prazo você consiga melhorar o bairro naquilo que hoje ele peca. E a gente sabe, é uma verdade, hoje ele peca. E o meu discurso lá foi no seguinte sentido: o problema hoje do poder público não é captar o recurso do munícipe. Não é ele captar o dinheiro da outorga onerosa, que vai ser lá do outro lado da Faria Lima. É um volume de dinheiro considerável.
Mas o meu pleito lá, a minha defesa, era buscar a inclusão no texto de que o recurso realmente fosse empregado nas comunidades. Porque o problema não é a captação, mas depois que você capta, como é que você coloca lá dentro? Quem garante essa colocação? Então, eu fui lá fazer essa alteração, essa solicitação, inclusive fui entrevistado pela TV Câmara, e vamos ver como é que vai ficar essa aprovação no final das contas, de garantir que não é a captação, mas é o redirecionamento para quem realmente precisa. Então vamos lá, aproveitando falar que o Morumbi tem uma grande área verde, vamos falar de áreas verdes? Vamos. Aí a gente tem um outro ponto bacana. Você tem inúmeras praças aqui, aliás, eu nem digo tanto a quantidade de verdes por praças, mas por ser um bairro arborizado em suas calçadas, né? Eu tive recentemente lá na sua apresentação da Saves no Parque da Previdência, um local histórico lindo. Ele foi engolido pela cidade, ali tem um cronograma da história do Parque da Previdência, e hoje você vê que é uma área abandonada. Você vê que é uma área degradada e que você não tem administração regional fazendo o seu devido trabalho de preservação. Aí o que eles querem fazer? Deixa para a associação resolver. Não é assim? O poder público não bota a mão, então ele fala, deixa a associação de bairro resolver. Quero falar isso depois. Eles que se resolvam. Aí você tem a ausência do engajamento, então você fica com muitas possibilidades de você trabalhar o pleito. Porque eu vou questionar a administração pública, eu vou questionar a subprefeitura. Por que você tem que isentar sua responsabilidade e terceirizar para a associação? Né? Você já paga o imposto para que aquilo seja revertido. Então esse é um caso que eu recentemente estive lá e é um parque incrível. Tem até um espaço dos escoteiros à época, que também é uma força incrível dentro dos bairros. Outro caso interessante que eu vou citar aqui de preservação de área verde, que hoje eu passo isso, né, de uma forma recente, é a exploração do Parque Burle Marx como arena de shows. Você tem ali uma área de preservação ambiental, você tem reserva, você tem áreas tombadas, que é o Jardim do Burle Marx, e ali a administração do parque, que não é administração pública, é a fundação, ela explora como shows. Então, quando você fala explorar como shows, como fonte de renda para a manutenção do parque, isso a gente tem que tomar um certo cuidado, porque alguns shows ali, eles liberam até 10 mil pessoas. Então, aí você tem que parar e pensar, poxa, eu tenho uma área tombada, eu tenho uma área envoltória que ela é tombada, eu tenho uma área de preservação. Eu não posso ocupar com essa densidade populacional num curto espaço de tempo. Aquilo tem impactos. Então, as tartarugas reclamam, os pássaros vão para outros lugares, os macaquinhos que estavam lá reclamam. Então, você tem um impacto negativo nesse sentido e vira predatório. Então, a gente também tem que tomar cuidado. Isso porque não é nem a ausência do poder público, que tem uma fundação que cuida, mas precisa ter uma fiscalização sobre a fundação de como é que ela explora aquilo. Então, hoje a gente tem uma discussão na união junto com o hotel ali dentro do parque, junto com os moradores da região, onde a gente está encabeçando aí uma discussão para poder reverter essa situação que realmente ela não é favorável para a nossa cidade. Inclusive a matéria que você fez, eu passei, né, para as pessoas. Então tem a matéria sobre o Burle Marx que foi feita, acho que tem 2, né, que você fez sobre isso e que nós precisamos cuidar mesmo. Uma coisa diferente agora, né, diferente, pertencente ao Morumbi. Impacto da mudança do Palácio do Governo do Morumbi para o centro. Nós vamos chorar, né? Vamos impedir que isso aconteça. Eu participei muito de reuniões no centro. O centro, ele é muito unido. As associações do centro vão para a rua, puxa carro de som. Eu já peguei o megafone na porta do prédio da prefeitura. É um trabalho diferente. Quando a gente fala da mudança, o palácio, antigamente, ele era no centro, na mesma região. Quando ele saiu para valorizar o Morumbi, ele teve o Morumbi foi valorizado à época. E quando o palácio deixou o centro, virou uma área degradada.
pessoa em estado de vulnerabilidade, em estado de drogadição. O meu pleito, nessa defesa do Morumbi também, o que vai ser do Palácio com a transferência? Porque há muitas especulações sobre aquela área inteira, mercado imobiliário, verticalizar, um hospital, uma faculdade, um museu, nada, ser um parque. Então a preocupação hoje, ele vai deixar de sair, ele vai acabar saindo, ele vai deixar de ficar, ele vai sair, mas o que vai ficar no lugar? Será que precisa desocupar 100%? São perguntas. O que fica no lugar? Se o Palácio ir para o centro é tão bom, por que o governador também não vai e dorme? Porque Exato. A residência fica. Então você tem muitas coisas ainda para discutir, que é o que eu gostaria de me reunir com o governador, que foi o ofício que nós fizemos, para que eles nos recebam e a gente possa dialogar. Porque o governador foi no centro para falar da chegada do Palácio. E eu estive presente. E nesse dia eu estive presente, eu pedi a palavra, eu falei para o governador, nós vamos conseguir fazer essa mesma reunião no centro, que estamos fazendo no centro, lá no Morumbi? É legítimo isso. Você está aqui para falar dos benefícios com a chegada. E o que você vai falar lá dos benefícios para o Morumbi? Então estamos aguardando aí uma posição do governador para nos receber e a gente poder dialogar sobre o assunto. Nós temos que forçar essa resposta desse ofício. Então, o que nós vamos fazer? Passeata. Nós vamos fazer realmente uma passeata, e nós contamos com a colaboração de todas as pessoas. Nós vamos marcar, vai sair nas nossas redes sociais, para que nós possamos ter força para o Palácio do Governo não sair do Morumbi. Inclusive, eu tenho a história do Palácio do Governo no programa Débora Histórica, e tenho a história do Burle Marx também no Débora Histórica. É uma história até bacana, uma história romântica. Que legal. Você conhece a história? Não conheço. É uma história romântica de uma princesa. Mas viu, é uma princesa que o dono daquela área se apaixonou e foi abandonado durante muito tempo. E a história do Palácio do Governo é que era para ser uma faculdade da família Matarazzo que estava fazendo, como eles perderam muito dinheiro, foram à falência, ficaram devendo muito para a prefeitura e para o governo do estado, então foi tomado o palácio e foi feito como Palácio do Governo. Eu não lembro da área lá, você lembra da área? Que lindo, né? Ele é enorme. Inclusive, Luiz, tinha um museu lá com peças antiquésimas, valiosíssimas, e na gestão anterior muitas coisas sumiram. Não tem mais como nem visitar o museu. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, porque eu queria ir lá visitar, fazer uma filmagem. E então nós não podemos mais nem entrar lá, porque não tem como você fazer. Então tudo isso, na verdade, precisa ser consertado. Tá? Culturalmente, né? Não é uma questão só de um patrimônio. Tudo que tem lá dentro é um patrimônio. Sabe qual que é o meu receio hoje em dia? As novas culturas. A gente tem uma onda aí de novas culturas que ela beira a banalidade, ela beira o anti-conhecimento, o anti-enriquecimento de informações úteis. A preservação da cultura, ela é fundamental para qualquer cidade, ela é a raiz, ela é a história. Até para você perceber para onde você tem que ir, você tem que saber de onde você veio. Né? E na faculdade a gente estudava isso através de antropologia. E eu tenho um receio muito grande dessa banalidade, dessa ausência de riqueza de informação, de conteúdo. Né? Então tínhamos que ter espaços para isso, para essa preservação. Para não perder as raízes. E né? outra, não só perder, mas não no sentido de termos um museu que você expõe, mas nós temos que ter a cultura de implementar o culto, a cultura.
o ensinamento. Isso a gente está perdendo com tudo isso que a gente vem vivendo, infelizmente. Mas a gente tem aí um caminho bom para trilhar, e eu tenho certeza que nessa caminhada a gente vai conseguir sempre atrair pessoas que buscam e tenham similaridade e sinergia com essa forma de pensar. A gente não pode achar que tudo é uma banalidade, mas nós estamos vivendo um momento de que a cultura é perder cultura. Então, por isso que no meu programa Débora Histórica, eu falo sobre preservar as tradições de famílias, de países, porque nós não podemos perder a nossa história. Como você falou, a gente tem que saber de onde vem para poder ir. Então, eu me preocupo muito com isso também, por isso que eu adoro, amo, sou apaixonada por história. Eu estudo muito história. A história verdadeira, tá? Não a história oficial, que não é a verdadeira. Bom, vamos lá. Então, vamos falar sobre as subprefeituras. Num total, tá? Porque o que você fala assim no abaixo-assinado, né? As pessoas estão muito preocupadas com a nova subprefeitura do Morumbi, mas não é só isso, né, Luiz? É legal falar da subprefeitura, porque a cidade de São Paulo, ela cresceu. Nós tivemos recentemente a revisão do plano diretor, devido ao crescimento da cidade. Foi uma discussão aí com brigas, tapas e intelecto, que o intelecto não foi respeitado. O parecer técnico ficou em segundo plano e as decisões foram mais políticas do que técnicas. A cidade cresceu, a administração pública ela não acompanha o crescimento da cidade. Quando você estuda os números, as demandas, as reclamações dos conselhos, as atividades que as associações têm que exercer, a ausência de administração pública, você começa a rever, a perceber a necessidade de você reorganizar a administração pública. Em 2002, quando foi criada a subprefeitura, a gente está falando de mais de 2 décadas. O quanto a cidade cresceu. A população cresceu, a arrecadação cresceu, a administração pública não acompanhou. Então, quando você teve o implemento da subprefeitura, que à época era você ter uma prefeitura regionalizada para poder atender aquelas demandas da região, ela tem um conceito fantástico. Mas ela não tem mais braço para atender. Então eu venho, né, já faz alguns anos, pleiteando e criando movimentos para que isso seja reorganizado. Se você pegar hoje a densidade populacional do Morumbi, somando as 2 subprefeituras, Campo Limpo e a subprefeitura do Butantã, em 2010, essa somatória era de mais de 1 milhão de pessoas. Em 2010. Está defasado o site, mas em 2010 está defasado o site. Então essa reorganização ela é fundamental devido a esse crescimento da cidade. Alguns abaixo-assinados foram elaborados. Vem uma sugestão interessante. O palácio vai sair, o prédio vai ficar. Será que ele não poderia ser a sede da nova subprefeitura, regionalizando? Porque você também consegue ter um batalhão da Guarda Civil. Ali você tem a região do estádio, por exemplo. Você consegue trazer um pouco mais de segurança e administração local. No primeiro dia que eu falei sobre a reorganização das subprefeituras, eu não falo só do Morumbi, mas eu falo da cidade de São Paulo inteira. Luiz, você está querendo criar cabide de emprego. Não, muito pelo contrário. O que a gente está precisando é de eficácia. O que a gente está precisando é de gente competente na administração pública. Em paralelo, vem uma questão, uma pergunta. Por que o subprefeito não é da região? Exato. Por que as pessoas que trabalham na subprefeitura não são da região? Isso tinha que ser revisto. Por que quando você coloca um subprefeito, 2 anos depois, você coloca outro, aí você coloca outro, ou seja, numa gestão de prefeitura, tem bairros que eles acabam tendo 2 ou 3 subprefeitos. Que não são da região. Que não são da região. Então, quando ele começa a entender as prioridades, ele já também tem que sair. E aí vem uma outra questão, por que não se contrata apenas pessoas que têm vivência na região, numa associação, num conselho comunitário de segurança que já está acostumado? Eu acho que tem que ter uma análise de currículo. Ele não pode ser uma indicação.
Se ele tiver que ter uma indicação, você tem que analisar esse histórico. Quais são as competências, qual que é a vivência? Se eu falar o nome das principais ruas, ele vai saber? Eu acho que essas são perguntas que a gente tem que começar a se conscientizar e responder se isso faz sentido ou não. Que a gente está num momento importante para isso. Então vamos fazer uma coisa. No programa Débora Histórica, eu conto a história de cada rua. Porque quem foi professor Francisco Morato? Antônio Francisco Morato. Quem Antônio? Antônio Francisco Morato. Quem foi Rebouças, inclusive, que Avenida Rebouças, né? Tem uma família, tem o médico e tem o engenheiro. Quem foi, por exemplo, a rua... Giovanni Gronchi. Giovanni Gronchi era na verdade, ele era um italiano, presidente da República da Itália e que veio visitar o Brasil, então simplesmente colocou-se o nome de Giovanni Gronchi. Agora tem uma coisa que eu protesto, Avenida General Francisco Morazan. Quem foi esse cara? É um militar, né, um general, eu não lembro se era do Chile, alguma coisa assim. Agora ele veio, ele não fez nada aqui no Brasil. Não fez nada, nem na Vila Sônia. Para que colocar o nome do bichinho lá? Né? Então tem que ser pessoas que estão fazendo que fizeram alguma coisa pro Brasil, para São Paulo, e outros nomes também, como tem o nome de alguma coisa Marques lá na Lapa. Tipo, eu coloco aí na telinha. Também não fez nada, é um cara americano aí que não fez nada para o Brasil. Então, eu tenho da Vila Sônia, do Morumbi, muitos nomes de rua, como jornalista, José Janarelli. Por que a Rua dos Três Irmãos? Porque eram 3 e não 2? 3 irmãos, então eram referência. Por exemplo, Ferreira, por que o bairro do Ferreira? Então eu tenho tudo isso. Então eu acho muito legal, você tem que saber a história do seu bairro, você tem que saber a história da sua vida. A escola local tinha que falar sobre isso. Então, por que chama-se Jorge João Saad? Exato, dono da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, né? Mas tem que saber. Ou João Jorge Saad, tá? Porque a gente chamava de João. Mas ele usava os dois nomes, Jorge ele troca, João Saad. Né? João e Jorge no começo. Por isso que quando entrou Jorge João Saad, mas o nome dele é João, porque como nós fizemos Mas o complexo é João Jorge Saad, tem um complexo viário. Então, é o mesmo. É o mesmo. Então, tá? Nossa, ele tem duas ruas, um viaduto e uma avenida. Exatamente. Tá? Bom, então é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Porque eu ia falar assim, para a prefeitura não falta dinheiro. Então não adianta falar que é cabide de emprego e que não tem dinheiro, porque as pessoas falam, não, a prefeitura, quem é a favor, né, dos elitistas, a prefeitura está sucateada por que quer? Porque dinheiro tem, não tem, Luiz, dos impostos? Tem e bastante. O poder público nunca tem problema de dinheiro. Ele exato. Nunca tem. O que se tem é um controle da saída dele, que no meu ver, deveria ser diferente do que como acontece no momento. Então, você desvio de prioridade, é o que eu falo, eu uso desvio de prioridade. Desvio de prioridade. Você vê, final de mandato, é comum você ver sempre a questão dos asfaltos e tudo mais. Então, tem muitas melhorias no último ano de mandato. Agora, por que essas melhorias não começam no primeiro ano de mandato? Eu acho que tinha que ser nesse sentido, até porque uma boa gestão, você não precisa de mais de publicidade, a própria população quer você de volta. Exato. Né? Mas enfim, falando de considerações finais, hoje a gente falando muito aqui da região do Morumbi, de subprefeitura do Butantã até o Campo Limpo, essa reorganização ela é fundamental, a preservação de áreas verdes, a questão da transferência do palácio é uma pauta importantíssima para a gente poder estar buscando valorizar cada vez mais. Essa questão de urbanização das comunidades, as pessoas precisam saber que isso está acontecendo. Elas precisam saber que isso está acontecendo. Aliás, é algo que já devia estar acontecendo há muito tempo, mas se somente agora foi colocado em pauta, que a gente possa abraçar isso e cobrar, porque não é a questão não é a arrecadação do imposto.
mas é o emprego dele aonde precisa de acordo com o texto, que foi o que eu passei. Aí eu disponibilizo também o trecho que eu fui lá na Câmara, tá buscando esse texto para garantir o emprego desse recurso nas comunidades a quem precisa. Ok, vamos evitar o desvio de prioridade, né? Luiz, como que as pessoas... você tem um Instagram, né? Como as pessoas veem tudo aquilo que você faz, que eu sempre compartilho, eu assisto todos. Luiz Castro SP, Luiz com Z. Ok. Então tá, muito obrigada. Nós voltamos, tá? Para falar sobre outros assuntos importantíssimos para São Paulo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns mais uma vez, e sempre que precisar é só me chamar. Tá joia.